O ex-assessor do Alexandre de Moraes, que cuidava daquela repartição da censura totalitária, acabou de dar mais uma entrevista para o Estadão e solta mais uma bomba. Mas parece que ninguém está dando muita importância para isso, afinal de contas todo mundo só quer falar do Pablo Marçal. Eu concordo, foi uma censura, é uma injustiça o que estão fazendo com o Pablo Marçal. Mas isso tudo só está acontecendo, nós só estamos nesse estado de censura, perseguição, de totalitarismo, porque foi iniciado por Alexandre de Moraes, criou-se agora os precedentes para que outros juízes decidissem fazer a mesma coisa. Essa bomba que esse cara soltou agora nessa entrevista é mais uma que mostra que houve, sim, uma grave, como é que fala? Uma diferença muito grande nos pesos entre a esquerda e a direita e como o TSE trabalhou para censurar apenas a direita durante as eleições. O coitado, esse aqui é um coitado, gente. Me desculpa, o cara, querendo ou não, ele participou sim ativamente, seguindo ordens daquela ditadura, nessa ditadura que a gente está vivendo, que inclusive o Pablo Marçal está sendo vítima, é a vítima da vez, mas ele foi o operacional dessa ditadura, cumprindo ordens e agora pegou o celular dele e mostrou, e o celular, as conversas mostraram que realmente era uma organização criminosa. O que o Alexandre de Moraes faz? Abre mais um inquérito ilegal de ofício, onde ele é vítima, ele é o investigador e ele vai dar a sentença. E esse coitado aqui tá morrendo de medo. Eu vou te mostrar a entrevista que ele deu pro Estadão, mas antes, olha só. A CNN, Talhaferro, diz que teme pedido de prisão de Moraes. Pode ter certeza, irmão. Você agora é um desafeto Moraes, ou seja, você cometeu o maior crime do Brasil, que é fazer com que o Moraes cisme com você. Agora, olha essa entrevista que ele deu pro Estadão, para você entender a gravidade da situação. Né? Aqui ele fala, era uma chuva de demandas, afirma perito. Vou aumentar aqui para você poder enxergar. Aqui explica, é aquela introdução falando o que ele é, o que cargo que ele ocupava. Nessa parte, todo mundo, olha só. A reportagem tentou falar com Moraes até a noite de ontem e não havia obtido resposta. O celular do perito ficou 6 dias em posse da Polícia Civil no estado de São Paulo, em maio de 2023, quando ele foi preso em flagrante por uma ocorrência de violência doméstica. Os investigadores buscam descobrir se alguém acessou o telefone do perito. Bom, aparentemente, obviamente, alguém acessou. Quem o senhor acredita que pode ter vazado as mensagens? Posso afirmar que não tenho relação alguma com as informações retiradas do meu aparelho, que ficou ilegalmente apreendido por 6 dias. Caberá à investigação apurar ou reconhecer minha inocência. Espero que os responsáveis por mexer em meu celular sejam responsabilizados. O senhor acha que tem como reunir provas de que não vazou as conversas, dado o tempo que passou desde a ocorrência? Aqui, o que acontece? Eles já sabem, Moraes vai pra cima desse cara. Ele vai pra cima desse cara. Moraes instaurou um inquérito de ofício para investigar essas fontes da imprensa, o que, por sua vez, é um grave risco à liberdade de imprensa. Mas não tô vendo ninguém falando isso. Tá todo mundo falando só de Pablo Marçal. Preste atenção, se nós não fizermos algo contra esse precedente, essa jurisprudência, essa ditadura do Moraes, todos nós sofreremos o que Pablo Marçal sofreu. Vamos lá. A parte que eu achei interessante, ó, começa aqui. O senhor considera que houve pedidos indevidos do gabinete do ministro? Não sou técnico para responder essa questão. Estava no TSE, as eleições foram uma loucura, a carga do trabalho absurda e havia uma chuva de demandas vindas de muitas pessoas. Muitas vezes tinha a sensação de que alguns pedidos não eram ligados às eleições ou com questões do TSE, sim. Questionei meus superiores e me foi explicado que estava tudo certo. Não havia problema nenhum e que era para seguir apenas fazendo o meu trabalho. Não questionei e busquei fazer o meu melhor, sem maiores ponderações. Espero que eles realmente estejam certos. Aqui ele admite que percebeu que boa parte das decisões do TSE, e principalmente esse grupinho, né, ditadorzinho que o Moraes criou lá dentro, não estava ligada a ações do TSE. Era para censurar pessoas que não tinham nada a ver com a eleição. O senhor se sentia pressionado? Como falei, era uma chuva de demandas. Pessoas poderosas, midiáticas. Claro que isso me deixava apreensivo, mas dado que eram ordens do ministro e como respeito muito ele, fazia o melhor para atender totalmente a demanda. Qual era a orientação do ministro? Cumprir suas ordens com celeridade e conteúdo robusto. Não existia alternativa de dizer não ou deixar de fazer o que era mandado. Várias vezes trabalhávamos de fim de semana. Precisávamos voltar em emergência para trabalho presencial em Brasília. Se reunia com os juízes auxiliares do ministro, o que eles queriam? Sim, queriam cumprir as determinações do ministro. Também eram muito pressionados. Havia algum direcionamento de suas pesquisas sobre bolsonaristas? Olha isso aqui. Presta atenção nesse trecho. Posso afirmar que a direita foi mais investigada sim. Poucas e raras as pessoas de esquerda para quem recebi demandas de investigações. Isto é estatístico. Nós estamos falando aí do Lula, que fez mentira além de mentira durante a campanha, do André Janones, que admitiu que criou um grupo para fazer fake news contra a direita, e várias outras mentiras que foram publicadas contra Bolsonaro. Gente falando de pedofilia, gente falando de canibalismo. Nada foi censurado. Só a direita foi censurada. Então nós estamos vivendo em um país onde o presidente eleito, tá, foi eleito com a ajuda do Alexandre de Moraes. Me desculpa, mas teve uma ajuda direta de acordo. Se isso aqui for verdade,
Se o que essa pessoa está falando for verdade, houve uma contribuição direta para o direcionamento das eleições. Isso é um absurdo. E ninguém está falando nada, está todo mundo falando de Pablo Marçal. Teme que possa ser preso? O Dr. Kuntz, seu advogado, tem essa preocupação. Ele defende outras pessoas em casos conduzidos pelo Alexandre de Moraes e alguns dos seus clientes já passaram uma temporada presos, mesmo sem a concordância da Procuradoria-Geral da República. Caso isso aconteça, na visão dele, seria mais uma oportunidade em que, infelizmente, o ministro demonstraria que se afasta ao respeito das leis e da história de compromisso do Supremo com as garantias constitucionais. Tenho medo, sim. Então aqui tava mais uma oportunidade em que, infelizmente, o ministro demonstraria que se afasta. Mais uma vez, aqui está o cara que trabalhou com o ministro, Alexandre de Moraes, dizendo: se ele me prender, vai ser só mais uma vez onde ele desrespeita os direitos e garantias fundamentais constitucionais. Mais uma. Então ele estava trabalhando para o ministro, sabendo que o ministro estava fazendo esses desrespeito à Constituição, e tudo bem. Me desculpa, Tagliaferro, não consigo sentir Tagliaferro, não consigo sentir pena de você. Você sabia que isso estava acontecendo, você participou disso, agora você é vítima. Por que eu estou falando isso? Todo mundo da imprensa, todo mundo da esquerda que ainda bate palma para o que Alexandre de Moraes fez, saiba de uma coisa: um dia você estará na posição do Tagliaferro. Você será vítima dessa ditadura que vocês estão ajudando a instaurar no Brasil. Mas tá claro, relato dele, a perseguição, por enquanto, era só contra a direita, nas eleições era só contra a direita. Quando não sobrar mais direita, se ele conseguir executar toda a direita ou prender todos, para onde vocês acham que ele vai? Vocês acham que vai ser paz e amor, todo mundo vai andar com as mãos dadas na praia? Será que vocês não entendem que a bazuca e a mira já está voltando justamente para vocês que batem palmas para isso? Então, beleza, censura contra Pablo Marçal, absurdo, sou contra. Mas e a censura contra todas as outras pessoas? E os presos do 8 de janeiro? E os deputados sem passaporte? E pessoas sem redes sociais? Não é o bastante para a gente ir para as ruas no 7 de setembro? Divulgue, pessoal, 7 de setembro em todas as cidades do Brasil.